Um dos estratagemas mais insidiosos no arsenal de Satanás é o esforço para diminuir a significância do pecado. O pecado, como apresentado nas Escrituras Sagradas, não é algo trivial. Não é algo para ser brincado ou negligenciado. Hebreus capítulo 3, versículo 13, nos adverte que o pecado é enganador e, ao longo do tempo, endurece o coração. Mas por que o pecado tem essa natureza enganadora? Precisamente porque Satanás, o inimigo das nossas almas, procura minimizar sua gravidade e aoece nossos olhos. O pecado é caro para Deus porque é caro para a humanidade. O elemento mais doloroso do pecado é que as pessoas não têm ideia do quanto seus pecados estão custando a elas. O pecado é caro, meu amigo. Isso não é apenas um aforismo religioso. É uma verdade profunda e incorporada no universo de Deus. O custo tremendo do pecado foi o que tornou necessário o sacrifício de Cristo no Calvário. A Bíblia nos lembra que o salário do pecado, como Paulo nos lembra em Romanos, é a morte. Não apenas a morte física, mas a separação espiritual de Deus, um abismo eterno que nenhum esforço humano pode atravessar. Mas Satanás tenta turvar nosso entendimento sobre o pecado. Ele se esforça para redefini-lo, para remodelar nossa perspectiva até que o pecado se torne não um veneno mortal, mas uma indiscrição menor. Ele pode sussurrar: é apenas uma pequena mentira. Todo mundo faz isso. Ou não é tão importante assim. Ele tenta convencer-nos de que os limites da paciência de Deus são ilimitados, levando-nos a questionar: se isso fosse realmente ruim, Deus não teria intervindo? Permita-me dar alguns exemplos práticos. Há homens agora que têm uma segunda família secreta, uma segunda família em outro estado ou outra parte da cidade que ninguém conhece. Esses homens acreditam que o que estão fazendo não é tão ruim porque Deus não os puniu. Eles estão saudáveis, têm dinheiro no banco e tudo está bem aos olhos deles. No entanto, estão cometendo adultério. Sua percepção do pecado mudou. Outro exemplo é o adultério cometido por mulheres que não se sentem mais culpadas e não veem seu adultério como um pecado. Além disso, há homens e mulheres que vivem viciados em assistir a vídeos imorais na internet quando não há ninguém por perto. 5 anos, 10 anos se passaram enquanto lutam contra esse pecado. E eles chegaram a um ponto em que aceitaram esse pecado como parte de suas vidas. Eles não veem mais o pecado tão ruim quanto viam antes. Os métodos do inimigo parecem funcionar, não é? Quando olhamos ao nosso redor, não é difícil encontrar cristãos envolvidos em pecados que teriam evitado no passado. Eles foram enredados na mentira de que o pecado não é sério, não é mortal. Dizem coisas como: tenho feito isso por anos e nada de ruim aconteceu. Deus não me castigou. Talvez isso não seja tão grave. No entanto, quando olhamos para a Bíblia, encontramos um farol de verdade no meio da névoa da decepção. A Escritura nos insta a confrontar e rejeitar o pecado em nossas vidas. Cristo mesmo exortou seus seguidores a adotar uma atitude implacável em relação ao pecado, a ponto de usar a metáfora gráfica de arrancar um olho ou cortar uma mão se elas nos fizerem tropeçar. Não é um chamado à automutilação literal, mas uma declaração enfática de lidar decisivamente com o pecado, pois as apostas são tão altas. Mateus capítulo 5, versículo 29 e 30. As repercussões do pecado podem não ser imediatas, agindo como um veneno de ação lenta que pode levar anos para manifestar seus efeitos letais, mas não é menos mortal. Portanto, quando as insinuações do inimigo tentam nos fazer ver o pecado como inconsequente, devemos nos apegar à palavra de Deus, lembrando o preço que Cristo pagou por nossos pecados e escolhendo diariamente andar na luz de sua verdade. Enquanto o pecado é enganador e endurecedor, a graça de Deus é abundante e suavizadora, levando-nos ao arrependimento e transformação. Diante da decepção do inimigo, devemos ousadamente declarar como Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Segredo 2. O medo. Não é uma revelação dizer que Satanás, o pai da mentira, usa muitas armas em sua batalha contra os filhos de Deus. No entanto, uma arma que muitas vezes permanece escondida, disfarçada em camadas de engano, é a sutil e insidiosa ferramenta do medo. Quando abrimos as páginas da Escritura, encontramos Paulo lembrando o jovem Timóteo
em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Este versículo, cheio de riqueza de segurança, aponta para uma verdade profunda. O medo não encontra sua origem em Deus. Portanto, quando sentimos as garras do medo se aprofundando em nossos espíritos, devemos discernir sua origem e verdadeira natureza. O medo, em sua essência, é uma tática do inimigo. Por quê? Porque o medo paralisa, silencia, isola. O crente que está sob o domínio do medo torna-se ineficaz em sua jornada espiritual e testemunho. Satanás conhece isso muito bem. Ao instilar o medo, ele procura criar uma cunha entre o crente e seu propósito dado por Deus. Pense nas inúmeras vezes na Bíblia em que os servos de Deus enfrentaram obstáculos esmagadores ou adversários ameaçadores. Sua inclinação humana era se acovardar de medo. Moisés, diante da sarça ardente, estava cheio de medos e inseguranças. Os israelitas, entre o exército de Faraó e o Mar Vermelho, estavam consumidos pelo medo. Até Pedro, quando saiu do barco para andar sobre a água, começou a afundar sob o peso do medo. Em todas essas situações, o medo procurava desviar o plano de Deus e diluir o poder da fé. No entanto, em todas as circunstâncias em que o medo ergueu a cabeça, a mensagem de Deus foi consistente: não temas. Isso não é apenas um conforto superficial, é um comando, uma exortação para reconhecer o medo pelo que é, uma ilusão, uma cortina de fumaça, uma distração. O maior engano do medo é a sugestão de que nossas circunstâncias são maiores do que o nosso Deus, que nossos problemas são insuperáveis e que estamos sozinhos em nossas batalhas. Mas como crentes, temos a certeza de que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Confiamos em Deus, não importa quão grande seja o nosso problema ou quão desesperadora seja a nossa situação. O antídoto de Deus contra o medo é tríplice, como Paulo enfatiza a Timóteo. Deus nos concede poder para resistir aos ardil do inimigo, amor para superar todas as dúvidas e inseguranças, e uma mente sã para discernir, entender e navegar pelos desafios que enfrentamos. O medo, por mais assustador que pareça, desmorona diante do poder da promessa de Deus. O crente ancorado em Cristo está protegido dos efeitos debilitantes do medo. Portanto, na próxima vez em que as sombras do medo começarem a se tornar proeminentes, lembre-se das palavras de Paulo a Timóteo. Reconheça o medo como uma tática do inimigo, uma ferramenta projetada para desviar, diluir e desencorajar. Mas também lembre-se de que fomos agraciados com poder, amor e uma mente sã. Temos a garantia da presença de Deus e a certeza de suas promessas. Diante das tempestades da vida e das estratégias de Satanás, proclamemos ousadamente como o salmista: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o forte defensor da minha vida. De quem terei medo? Segredo 3. Distrações. Na tapeçaria intrincada da vida, onde fios de alegrias, tristezas, provações e vitórias se entrelaçam, existe uma força sutil, mas persistente, que tenta desviar nosso olhar do plano eterno que Deus tem para nós. Essa força, o adversário conhecido como Satanás, emprega uma de suas estratégias mais eficazes, a arte da distração. Considere por um momento a vasta paisagem de sua vida. Com que frequência você se encontra consumido pelo urgente, mas não necessariamente pelo importante? Com que frequência as preocupações deste mundo, como finanças, relacionamentos, aspirações e até decepções, ofuscam as verdades eternas e as promessas de Deus? A Escritura nos lembra repetidamente da natureza transitória de nossa existência terrena. Tiago descreve nossa vida como uma fumaça que aparece por um curto período e depois se dissipa. Tiago capítulo 4, versículo 14. Embora esses momentos na terra sejam, sem dúvida, significativos para moldar nosso caráter e fé, eles são apenas um piscar de olhos em comparação com a eternidade. No entanto, nosso adversário, sempre astuto e observador, reconhece que a melhor maneira de desviar o destino de um crente nem sempre é por meio da oposição direta, mas sim através da distração. Se ele puder nos tornar tão preocupados com as preocupações, prazeres e ambições desta vida, ele poderá sutilmente afastar nosso foco de nosso propósito eterno e destino. Isaías 55.
Six nos exorta a buscar o Senhor enquanto ele se deixa encontrar, chamá-lo enquanto está perto. Neste momento, você pode buscar a Deus e encontrá-lo. Priorize Deus acima de tudo o mais e faça tempo para buscá-lo. A verdade é que a humanidade muitas vezes prefere se preocupar com coisas terrenas, que são passageiras, em detrimento de sua eternidade. As pessoas priorizam as coisas da terra que são temporais, ao invés das coisas que duram para sempre. A mensagem de hoje é uma pergunta importante, que somente você pode responder. Sua esposa não pode responder por você. Seu marido não pode responder por você. Seu pastor não pode responder por você. Somente você pode responder a essa pergunta. A pergunta é: você está pronto para encontrar Deus? Você está absolutamente pronto para encontrar Deus? Qual é a sua preparação para o arrebatamento? Qual é a sua preparação para a segunda vinda de Cristo? Você quer estar pronto? O dia está chegando quando você deixará este mundo. E quando você deixar este mundo, você não poderá levar sua conta bancária com você. Você não poderá levar sua família ou amigos com você. Você não poderá levar todas as coisas que priorizou acima de Deus. Quando você deixar este mundo, será apenas você e Deus. Você quer estar pronto? Isso está acontecendo com você? Espero que não. Você está ficando ocupado demais para Deus? Espero que não. Você está focado no aqui e agora, em vez da eternidade? Você está distraído pelas preocupações deste mundo? Espero que não. Permitiu que o diabo mudasse sua mente para as coisas desta terra em vez das coisas eternas? Espero que não. Portanto, lembre-se de que a busca de Deus, em vez de prazeres passageiros, é a chave para uma vida significativa e para a preparação para a eternidade. A verdade é que, ao priorizar a Deus, você descobrirá que suas preocupações terrenas se encaixam no plano divino e eterno de Deus para a sua vida. Lembre-se, não permita que as distrações da vida o afastem de Deus e de seu propósito eterno para você.